Você já viu uma mãe implorar por silêncio, enquanto segura um bebê faminto nos braços, às 5 da manhã, com o peito doendo e a geladeira vazia? Foi assim que Juliana começou mais um dia. Com a blusa manchada de leite, os olhos fundos de sono e o coração espremido entre o medo e o amor. Alice chorava baixinho, quase sem força, num lamento que mais parecia pedido de socorro. E Juliana sabia, não dava mais para errar. A água da garrafa térmica já estava morna demais. A fralda acabaria em 2 dias, e o leite que restava na lata não chegaria até o sábado. Naquele quarto úmido e escuro, onde o mofo subia pelas paredes e o teto pingava como tortura, a esperança era um fio, mas ela não soltava. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Se essa história já mexeu com você, prepare o coração, porque o que vem a seguir pode ser a história de alguém que você conhece, ou a sua. Juliana não era só uma mãe cansada. Era uma mulher que segurava o mundo nos braços sem ninguém notar. Aos 26 anos, já tinha vivido a dor do abandono, a desistência dos sonhos e o julgamento silencioso de quem havia limpando o chão. Ex-estudante de administração, precisou trancar a faculdade no 6º semestre quando descobriu a gravidez. O pai da criança sumiu como vento e desde então ela aprendeu a andar com as próprias pernas, mesmo quando elas tremiam. Trabalhando como faxineira em uma empresa de tecnologia, acordava antes do sol para garantir que Alice tivesse mamadeira pronta e fralda limpa. Deixava a bebê com Dona Irene, uma vizinha aposentada que dizia com firmeza: "Criança nunca é fardo, é missão." Juliana sorria, mas carregava o peso do mundo nas costas. E era só o começo daquela quinta-feira que mudaria tudo. O dia já começava com atraso. Alice, pela primeira vez, recusou a mamadeira. Chorava como se soubesse que algo estava errado. Dona Irene tentou de tudo. Ninou, cantou, aqueceu o leite de novo. Mas nada adiantava. O choro da bebê atravessava paredes, subia o morro e chegava até Juliana, que naquele momento limpava os vidros da recepção da Tech Bridge. O celular vibrava sem parar no bolso do avental, mas ela não podia atender. Sabia que se Márcia a visse ao telefone, levaria uma advertência. Quando finalmente conseguiu escapar para o vestiário e atender, ouviu o choro da filha do outro lado. Aquilo atravessou seu peito como faca. "Ela não para, Ju. Não sei mais o que fazer", dizia Dona Irene, com a voz embargada. Juliana tremia. Era como se seu corpo estivesse ali, mas a alma estivesse em casa, ajoelhada no chão ao lado da filha. Ela não pensou 2 vezes. Subiu correndo os 3 lances de escada até o setor da limpeza e bateu na sala da supervisora. Márcia era firme, mas humana. Quando viu Juliana com os olhos vermelhos, entendeu sem precisar de explicação. "Pode trazer, mas vem direto para o último andar. A sala do diretor está vazia. Ele viajou ontem. Vai lá e resolve isso rápido." "Ninguém vai subir", disse. Juliana agradeceu com um nó na garganta. Correu até o portão da empresa para encontrar Dona Irene, que chegou com Alice enrolada num cobertor, como um presente frágil. Subiu com a filha nos braços, tentando esconder o desespero. Quando entrou na sala de Gabriel Fontes, viu um espaço amplo, silencioso, com poltronas de couro e janelas que mostravam São Paulo inteira. Sentou-se numa das cadeiras, abriu a blusa e colocou Alice no peito. A bebê sugou com tanta força que Juliana sentiu as lágrimas escorrerem, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez naquele dia, sentiu que estava salvando a própria filha. Mas aquele momento de silêncio foi interrompido por um som seco. O elevador. Juliana congelou. O coração bateu tão forte que parecia ecoar na sala vazia. A maçaneta girou devagar. Gabriel Fontes, o diretor executivo da Tech Bridge, estava de volta, antes do previsto. Entrou com uma pasta na mão e uma expressão neutra no rosto. Mas ao ver a cena à sua frente, parou. Juliana, sentada com a blusa aberta, amamentando uma criança pequena, os olhos vermelhos de choro e cansaço, olhou para ele como quem já espera a bronca, a demissão, a humilhação. Mas Gabriel não disse uma palavra. Apenas ficou ali,
imóvel, como se estivesse vendo algo que não sabia existir. O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Ele pousou a pasta sobre a mesa devagar, tirou o paletó e disse apenas: "Quer um copo d'água?" Juliana não soube o que responder, apenas balançou a cabeça em negativa, tentando se recompor. Gabriel se afastou, pegou uma garrafinha no frigobar e colocou na mesa ao lado dela. Sentou-se na poltrona em frente e permaneceu quieto. Nenhum julgamento, nenhuma pergunta, apenas observava. Como se pela primeira vez em muito tempo estivesse disposto a escutar com os olhos. Juliana terminou de amamentar e ajeitou a blusa, com movimentos lentos e envergonhados. "Desculpa, A bebê estava com fome e eu não tinha opção. A Dona Irene tentou, mas ela não aceitou o leite. As palavras vinham atropeladas. Gabriel levantou a mão em gesto calmo. "Você fez o que precisava e ninguém vai te punir por isso." Naquele instante, algo quebrou dentro de Juliana. Um peso caiu, e no lugar da culpa entrou uma pontinha de dignidade. Nos dias seguintes, algo mudou. Gabriel começou a chegar mais cedo na empresa. Sempre discreto, sem avisos, sem formalidades. E vez ou outra cruzava com Juliana pelos corredores. Não era um encontro forçado, era como se o acaso quisesse dizer alguma coisa. Ele começou a perguntar sobre Alice, sobre como estavam indo em casa, sobre a vida antes da Tech Bridge. Juliana, a princípio, respondia com cautela, mas aos poucos foi abrindo a guarda. Contou que havia trancado a faculdade por falta de creche, que dormia no sofá para a filha ter o único colchão da casa, que o pai da criança sumiu ao saber da gravidez. Gabriel ouvia, com atenção, com respeito, com aquele tipo de escuta que não se aprende em MBA nenhum. E cada resposta de Juliana parecia quebrar mais um tijolo do muro invisível entre eles. Foi numa dessas conversas rápidas, entre uma limpeza e outra, que Gabriel teve uma ideia. Estavam discutindo as dificuldades das mães solo que trabalhavam na base operacional da empresa, e Juliana soltou uma frase que ficou martelando na cabeça dele. "Tem gente que só falta porque não tem com quem deixar o filho, e aí perde emprego por não ter rede de apoio." No dia seguinte, Gabriel a chamou na sala de reuniões. Disse que estava pensando em lançar um projeto piloto sobre melhoria nos benefícios da base, com foco especial em funcionárias mães. "Você conhece a realidade melhor que qualquer gestor daqui. Queria que participasse do projeto, fora do expediente com pagamento extra. Topa?" Juliana ficou em choque. Nunca ninguém havia a chamado para opinar em nada. Ela quase disse não. Mas algo dentro dela, talvez a mesma força que a fazia levantar todos os dias às 5 da manhã, disse: "Aceita." A notícia do projeto não demorou a circular. E com ela vieram os olhares tortos, os cochichos, os julgamentos velados. No refeitório, uma colega antiga, Sandra, soltou a primeira farpa. "Tem gente que sabe muito bem como subir na vida." Outras apenas abaixavam a cabeça, mas ouviam. Juliana fingia não escutar, mas cada palavra era como espinho na alma. Quando passou por duas funcionárias do administrativo e ouviu uma delas dizer: "Até parece que é só pelo projeto", sentiu o estômago embrulhar. A insinuação era clara. Estavam dizendo que ela tinha dormido com o chefe, que usou o próprio corpo para ganhar espaço. E aquilo doía mais do que qualquer humilhação anterior. Porque não era só mentira, era a tentativa de apagar o mérito, de arrancar sua dignidade. Juliana tentou se manter firme, seguia trabalhando com o dobro de esforço, se dedicando ao projeto como se a própria vida dependesse disso, e no fundo, dependia mesmo. Passava noites escrevendo relatórios, organizando ideias, conversando com colegas de limpeza que tinham abandonado o emprego por falta de creche ou apoio. Mas a cada passo que dava, vinha um novo boato. Até que numa reunião com o RH, um dos coordenadores soltou com um sorriso irônico: "Interessante você propor um benefício que vai te favorecer diretamente." Ela congelou, as mãos suaram. O peito apertou. Tentou responder com calma, mas a raiva transbordou.
Então quer dizer que toda mãe que pede dignidade está se favorecendo? Isso aqui é uma empresa ou um castelo medieval? Disparou. A sala ficou em silêncio. Gabriel não estava presente, mas soube do ocorrido horas depois. E naquele momento entendeu que o projeto precisava dar mais um passo. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Na manhã seguinte, Gabriel chamou Juliana em particular. Estava sério, direto, mas havia um tom de respeito que não se via nas salas do alto escalão. Você não precisa pedir licença para ter voz aqui dentro, disse. Mas agora precisa provar o seu valor da única forma que essas pessoas respeitam, com competência. E fez o convite, ou melhor, o desafio. Apresente você mesma o projeto para o conselho, sozinha, sem meu nome no meio. Mostre que é capaz, porque se você fizer isso bem feito, ninguém nunca mais vai te diminuir. Juliana gelou. Era como escalar uma montanha sem corda, mas também era uma chance, a única chance real que já teve de ser ouvida sem ser julgada pela farda que usava. Nos dias que se seguiram, Juliana virou uma sombra de si mesma. Dormia 2, 3 horas por noite. Amamentava Alice de madrugada, lavava roupa à mão no banheiro com vazamento e depois sentava no chão da kitnet com o notebook emprestado do irmão da dona Irene, tentando formatar slides. Fez planilhas de custos, gráficos de impacto, depoimentos de funcionárias que haviam deixado a empresa porque não tinham onde deixar os filhos. Gravou trechos de áudio, escreveu tudo à mão antes de digitar. A cada pausa para cuidar da filha, voltava com mais força. E cada lágrima que caía era enxugada com raiva. Não de dor, mas de determinação. Juliana sabia que não teria segunda chance. Ou calava aquela sala, ou continuaria sendo só mais uma invisível. O grande dia chegou como um soco no estômago. Juliana vestiu a calça preta que usava em entrevistas antigas, uma blusa simples e amarrou o cabelo num coque firme, como quem prepara o próprio escudo. Dona Irene ficou com Alice, prometendo rezar o terço inteiro enquanto ela apresentava. Ao chegar na Tech Bridge, sentiu os olhares pesarem. Alguns fingiam que não viam, outros deixavam claro o incômodo. O elevador até o andar da diretoria parecia mais lento, como se esticasse o nervosismo. Quando a porta se abriu, o corredor estava silencioso. Do outro lado da porta de madeira, uma mesa oval reunia conselheiros engravatados e gestoras que raramente a olhavam nos olhos. Um deles ajeitou os óculos e disse com desdém: "A senhora tem 20 minutos. Pode começar." Ela respirou fundo, ajeitou os papéis e deu o primeiro passo. "Meu nome é Juliana Oliveira. Tenho 26 anos. Sou mãe, sou faxineira e estou aqui porque acredito que empresas que não enxergam suas funcionárias como mães acabam perdendo mais do que produtividade. Perdem humanidade." A frase inicial fez a sala se inclinar. Ela apresentou números, falou de evasão de talentos femininos, mostrou quanto custaria montar a maternidade e os benefícios fiscais que a empresa poderia conquistar com isso. Contou histórias reais, com voz firme, olhos úmidos e postura de quem sabe do que está falando. A cada slide, uma verdade. A cada verdade, um silêncio. No final, concluiu: "Não peço favor, peço justiça, porque nenhuma mulher deveria escolher entre alimentar seu filho e manter um emprego." A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos após o fim da apresentação. Um silêncio espesso, desconfortável, cheio de olhos desviando da tela, como se o impacto das palavras ainda estivesse ecoando. Um dos conselheiros pigarreou, mexeu nos papéis sem saber o que dizer. Outro apenas cruzou os braços, ainda assimilando a fala, até que uma das diretoras, com os olhos marejados, disse em voz baixa: "É a apresentação mais honesta que eu já ouvi aqui dentro." E, um por um, os demais começaram a se manifestar. Não havia mais como fingir que era apenas um projeto emocional ou politicamente correto. Era estratégia de longo prazo, era retenção de talentos, era justiça básica. A votação foi rápida. Um por um, todos levantaram a mão. Aprovado, unanimemente.
Juliana mal conseguia respirar. Saiu da sala com as pernas bambas e o coração disparado, como quem sobreviveu a uma batalha que ninguém achava que ela venceria. No corredor, do lado de fora, Sandra a esperava. Encostada na parede com os braços cruzados, soltou um riso irônico. "Não foi pelo mérito, foi pelo que você tem entre as pernas", sussurrou com veneno. Juliana a olhou por um instante, mas não respondeu. Pela primeira vez, o silêncio era mais forte que qualquer réplica. Passou por ela com a cabeça erguida, como quem carrega dentro de si uma vitória que palavra nenhuma pode manchar. No térreo, abraçou Dona Irene e pegou Alice no colo. A bebê dormia tranquila, sem saber que naquele dia a mãe dela tinha mudado o rumo de uma empresa inteira. Do lado de fora, o céu de São Paulo parecia mais claro. Era só mais uma manhã comum, mas para Juliana, nada jamais seria comum de novo. Ela tinha falado, e o mundo por fim tinha escutado. Na semana seguinte, as mudanças começaram a tomar forma. O andar térreo, antes usado como depósito, foi transformado numa sala de acolhimento provisória. Tapetes emborrachados, cadeirinhas, micro-ondas para mamadeiras, trocador improvisado. A equipe do RH, agora bem mais envolvida, passou a entrevistar funcionárias mães, ouvir relatos, entender as reais necessidades de quem até então era só mão de obra invisível. Juliana participou de cada etapa, não mais como faxineira, mas como idealizadora. Seu nome aparecia nos documentos internos, nos e-mails da diretoria, nas reuniões com consultores. No crachá ainda constava o mesmo cargo, mas todos sabiam, algo tinha mudado. Não apenas para ela, mas para todas as mulheres que até então nunca tinham tido voz. Gabriel, do seu canto, assistia sem interferir. Sabia que aquela vitória precisava ser dela. Na portaria da empresa, um quadro novo foi instalado. Projeto idealizado por Juliana Oliveira, funcionária desde 2022. Algumas pessoas paravam para olhar, outras fingiam não ver. Mas o que ninguém podia negar era que aquele nome agora carregava respeito. Sandra, amargurada, pediu transferência de setor. Disse que não trabalhava mais num lugar onde tudo era sobre mãe e criança. Outros colegas da limpeza, inspirados, começaram a se reunir em horários livres para propor melhorias. Um novo clima surgia, mais humano, mais atento. E Juliana, mesmo cansada, não deixava de sorrir. Não aquele sorriso de quem quer parecer forte, mas o sorriso de quem sabe que fez o que era certo, mesmo sendo difícil. No kitnet, Alice agora dormia num bercinho novo, doado por uma das diretoras. E Juliana, pela primeira vez em muito tempo, conseguia dormir de verdade. Certa tarde, durante uma pausa no trabalho, Juliana desceu até a nova sala de acolhimento para verificar se tudo estava funcionando bem. Lá, encontrou uma colega da limpeza sentada no chão, amamentando em silêncio com os olhos cheios d'água. Quando a viu, levantou-se com cuidado e disse: "Obrigada. Eu ia pedir demissão mês que vem. Agora eu fico." Juliana não disse nada, apenas sorriu, emocionada. Aquilo valia mais que qualquer bônus, mais que qualquer promoção. Era como se naquele instante o que ela tinha feito deixasse de ser só dela e virasse parte de algo maior. Uma corrente invisível de força, de empatia, de mudança. Do outro lado do vidro, Gabriel observava a cena de longe, com um olhar que misturava admiração e aprendizado. Pela primeira vez, ele entendia que liderar era, acima de tudo, saber ouvir quem ninguém escuta. O projeto piloto virou case dentro da TechBridge. Foi citado em reuniões estratégicas, entrou no relatório de sustentabilidade da empresa e rendeu convites para palestras externas. Juliana, com voz tímida, mas segura, passou a dividir sua experiência em eventos sobre inclusão no trabalho. Numa dessas apresentações, em um auditório repleto de executivos, ela contou sua história. Não com raiva, com verdade. Disse que nunca planejou virar símbolo de nada, que só queria ter um lugar onde pudesse amamentar, sem medo, sem culpa, e que outras mulheres pudessem ter o mesmo. Ao final, foi aplaudida de pé.
Alguns choravam, outros apenas ficavam em silêncio, como se, pela primeira vez, tivessem enxergado a vida além da própria bolha. Na saída, uma mulher idosa se aproximou, tocou seu braço e disse: "Você falou por todas nós, minha filha. Obrigada." Mas nem tudo eram flores. À medida que Juliana ganhava reconhecimento, também aumentavam as cobranças, as críticas veladas e até a inveja mascarada de cordialidade. Alguns diziam que ela estava se achando, que era só uma faxineira com sorte. Um e-mail anônimo, cheio de insinuações cruéis, circulou no setor administrativo. Juliana leu em silêncio. Não chorou, não respondeu. Apenas salvou o arquivo numa pasta chamada Força, porque ela sabia que mulheres como ela precisavam engolir muito mais do que orgulho para permanecer de pé. Sabia que cada passo que dava era observado, julgado, testado, e mesmo assim continuava. Por Alice, por Dona Irene, por todas as outras que nunca tiveram a chance de falar. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Foi então que, numa reunião da alta diretoria, um conselheiro sugeriu que Juliana fosse promovida oficialmente a coordenadora de bem-estar funcional. Um cargo novo, pensado justamente para manter o projeto em andamento e expandi-lo. Gabriel não disse uma palavra, apenas assentiu. Quando Juliana recebeu o comunicado, parou por um momento, olhou o crachá antigo, sujo de produto de limpeza, e lembrou da primeira vez que cruzou aquele portão com medo de não conseguir. Ligou para Dona Irene com a voz trêmula. "A senhora lembra quando disse que criança não era fardo?" "Lembro, minha filha." "Então, agora eu tenho um cargo, e a senhora tem culpa nisso, viu?" Do outro lado da linha, o silêncio foi quebrado por um choro baixinho. Era a Dona Irene. "Eu sempre soube." O anúncio da promoção de Juliana foi feito numa tarde silenciosa, por e-mail interno, com a assinatura da presidência e o aval de toda a diretoria. O texto era direto, mas carregado de significado. Reconhecemos não apenas o projeto de acolhimento, mas a coragem de quem ousou propor o que ninguém teve empatia de enxergar. Ao ler aquelas palavras, Juliana sentiu o coração bater mais forte. Não era só uma promoção, era um reconhecimento da sua existência, da sua voz, da sua jornada. No dia seguinte, chegou mais cedo, mas pela primeira vez não foi para esfregar chão. Subiu ao segundo andar com passos firmes, guiada por Márcia, que agora a olhava com respeito e orgulho. Sua nova mesa era modesta, no canto da sala, com um notebook usado e uma placa discreta com seu nome. Mas ali, naquele pequeno espaço, cabia um mundo inteiro de conquistas. No corredor, alguns colegas da limpeza a abraçaram com sinceridade. Outros acenaram de longe, com aquele olhar que diz: "Obrigado por abrir caminho." Até um gerente que antes mal notava sua presença, a cumprimentou com um "bom dia", sincero. Não era bajulação, era respeito. Sandra, por outro lado, mergulhava num silêncio que parecia mais pesado a cada dia. Após a apresentação de Juliana, sua postura azedou ainda mais. Pediu transferência para o turno noturno e evitava cruzar com os demais funcionários. Não se manifestou durante o anúncio oficial. Nos grupos de mensagens, ficou muda. E nos corredores, quando via Juliana, virava o rosto com uma pressa fingida. Mas Juliana não carregava raiva. Havia entendido que a amargura de Sandra era fruto de uma vida inteira de frustrações, portas fechadas e oportunidades negadas. Talvez, ao ver outra mulher da base ser reconhecida, o espelho tivesse sido cruel demais. Certa tarde, ao passar pela sala de descanso, Juliana viu Sandra sentada sozinha com um copo de café na mão, o olhar distante. Parou, pensou em seguir reto, mas deu 2 passos de volta. Aproximou-se e, sem arrogância, disse com calma: "Se um dia quiser conversar, tô por aqui, viu?" Sandra não respondeu, mas o silêncio que veio em seguida não tinha mais veneno. Tinha pausa, e na pausa pode nascer arrependimento, ou talvez esperança. O tempo passou
E o que começou como um simples projeto piloto virou política permanente da empresa. A sala ganhou estrutura definitiva, climatização, armários individuais e apoio psicológico uma vez por semana. O RH implementou horários mais flexíveis para mães com filhos pequenos e as taxas de rotatividade caíram drasticamente nos setores de base. Juliana era agora presença constante nas reuniões estratégicas, sempre com sua pasta azul desbotada e o olhar atento. Ela não falava muito, mas quando falava, todos ouviam. Gabriel, mesmo mantendo sua postura reservada, fazia questão de dar espaço a ela nas decisões que envolviam inclusão e bem-estar. Alguns gestores mais antigos, que antes torciam o nariz, agora pediam sua opinião. O nome dela passou a circular com respeito fora da empresa também. ONGs, redes de apoio materno e grupos de diversidade começaram a procurá-la. E mesmo com tudo isso, Juliana continuava chegando de metrô, com os cabelos presos e a filha nos braços, como no primeiro dia. Numa noite chuvosa de sexta-feira, Juliana chegou em casa exausta, mas com uma sacola nas mãos. Dentro, um presente simples, um pacote de fraldas, um novo body para Alice e uma rosa embrulhada num papel de seda. Deixou tudo na cozinha, tirou os sapatos encharcados e foi até o quarto. Dona Irene estava ali, cochilando na poltrona ao lado do berço. Juliana a cobriu com um cobertor e ficou alguns segundos olhando para a filha, que dormia profundamente. Pegou o celular e começou a digitar uma mensagem, mas parou. Em vez disso, foi até a janela e deixou a chuva tocar seu rosto. Aquela chuva era diferente. Não era ameaça, era alívio. Era como se o céu dissesse: agora você pode descansar. E naquele instante, Juliana sentiu algo que há muito tempo não sentia: paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de quem sabe que, mesmo diante de tantas batalhas, fez o que era certo. E por isso venceu. Meses depois, a TechBridge organizou um evento interno para celebrar os resultados do programa de acolhimento à mãe solo. Telão, microfone, folders explicativos, tudo muito bem organizado. Mas o momento mais esperado era o depoimento de Juliana. Quando subiu ao palco improvisado, com Alice no colo e Dona Irene na primeira fileira, o silêncio tomou conta do auditório. Juliana respirou fundo e começou. Eu não tenho um discurso, tenho só a minha história. Contou da kitnet com mofo, da madrugada em que a filha chorava de fome, da vez em que entrou em pânico e invadiu a sala do diretor para amamentar. Mas também falou da coragem que nasceu do desespero, da força que só quem vive no limite conhece. Não pediu palmas, não pediu reconhecimento, apenas compartilhou, com a humildade de quem entende que dor só vira potência quando é colocada em movimento. Ao terminar, o público se levantou. O aplauso foi longo, verdadeiro, sem efeito teatral. Alguns choravam, outros seguravam o choro. Gabriel, discreto como sempre, ficou no fundo, encostado na parede, apenas observando. Márcia, com os olhos marejados, aplaudia com um sorriso que misturava orgulho e alívio. E Sandra, mesmo de longe, havia ido. Ficou na lateral da sala, em pé, quase invisível. Mas ao ver Juliana com Alice nos braços, seus olhos brilharam de um jeito diferente. Pela primeira vez, talvez, não havia rancor ali, apenas admiração silenciosa. Na saída, uma funcionária nova se aproximou e disse: "Você me deu coragem para não desistir da minha vaga. Eu achei que não dava para ser mãe e trabalhar aqui. Agora eu sei que dá." Juliana apenas sorriu e, com aquele sorriso, acolheu gerações de mulheres que sempre ouviram o contrário. Juliana agora era convidada a visitar outras empresas, compartilhar sua experiência e ajudar a replicar o modelo em lugares que sequer sabiam da existência de políticas de apoio à maternidade. Em cada palestra, sua história ganhava contornos diferentes, mas o núcleo era sempre o mesmo. Não se trata apenas de mães e filhos, mas de dignidade humana.
Em um evento em Campinas, ao final de sua fala, uma jovem executiva se aproximou com lágrimas nos olhos. Minha mãe limpava banheiro em escritório e nunca teve coragem de falar com o chefe. Você falou por ela. Juliana segurou sua mão, olhou nos olhos e respondeu. Então agora ela foi ouvida. O que antes era dor se transformava em ponte. O que era invisível se tornava política. O que era pessoal virava coletivo. E cada passo que Juliana dava levava consigo não só a filha nos braços, mas centenas de vozes que nunca tiveram palco. Apesar de tudo, Juliana não deixava o cotidiano a escapar. Levando Alice à creche todas as manhãs, acompanhava as reuniões da escola e ainda passava pano na cozinha quando chegava tarde. Era como se tivesse duas vidas. A que era celebrada nas redes internas da empresa e a que permanecia no concreto cru da vida real. Mas ela sabia que isso também era força, não ter se deixado descolar da própria origem. Na TechBridge, tornou-se referência de superação, mas nunca perdeu o jeito simples, o sorriso tímido e o olhar direto. Muitas funcionárias novas pediam para conversar com ela nos intervalos. Como você fez para não desistir? E ela respondia com a mesma frase. Eu desisti sim, várias vezes. Só que cada vez que desistia, minha filha chorava. E aí eu voltava. Essa frase virou quase um mantra. Repetida, compartilhada, reescrita em murais. Porque ali havia verdade. E a verdade, quando dita com coragem, transforma. Numa manhã de inverno, ao chegar na empresa, Juliana encontrou uma caixa sobre sua mesa. Dentro dela, havia uma carta escrita à mão, um broche prateado com o símbolo da TechBridge e um crachá novo. No topo lia-se, Coordenadora de Inclusão e Equidade, Juliana Oliveira. Por alguns segundos, ela não entendeu. Depois, ao ler a carta, percebeu que o Conselho havia criado oficialmente o novo setor. Um espaço para garantir que as vozes, que antes eram ignoradas, agora fossem ouvidas desde o começo. A nomeação dela não foi por simpatia, foi por necessidade. A empresa precisava de alguém que conhecesse a base, que tivesse vivido na pele o que era exclusão. E mais do que isso, alguém que tivesse coragem de propor soluções reais. Ao segurar o crachá novo, Juliana sentiu um arrepio na espinha. Não era sobre status, era sobre propósito. E ela estava pronta. Na cerimônia de lançamento do novo setor, Gabriel tomou a palavra pela primeira vez desde a apresentação do projeto original. Em poucas frases, disse tudo. Quando vi Juliana naquela sala, meses atrás, com a filha nos braços, percebi que eu não sabia nada sobre o mundo, o que existia abaixo do meu andar. Hoje, aprendi e continuo aprendendo. O auditório aplaudiu, mas Juliana apenas abaixou a cabeça com humildade. Quando subiu ao palco para falar, não fez discurso. Agradeceu à empresa, à equipe, à dona Irene, que estava sentada na primeira fila com um vestido azul claro que dizia "Isso também é meu". Depois, chamou todas as funcionárias mães ao palco. Esse cargo não é meu, é nosso. A imagem foi registrada, compartilhada, viralizou. Mulheres abraçadas, no colo, crianças, lágrimas nos olhos. Era mais que uma conquista. Era uma revolução silenciosa, feita de amor, persistência e dignidade. Com o tempo, a história de Juliana ganhou alcance nacional. Reportagens em jornais, convites para entrevistas, uma matéria especial em um programa dominical de grande audiência. Mas o que mais a emocionava eram as cartas. Vinham de todo o país. Mulheres que trabalhavam como cozinheiras, auxiliares de limpeza, operadoras de caixa, todas dizendo a mesma coisa. Agora eu sei que minha voz também importa. Algumas mandavam fotos com os filhos no colo, outras apenas escreviam com palavras simples e verdadeiras. Juliana lia cada uma com lágrimas nos olhos. Não por vaidade, mas por reconhecimento. Porque por muitos anos ela mesma achou que não importava. E agora, entender que sua história podia acender a chama de outras tantas mulheres era como reviver sua própria força todos os dias. A dor do passado não desapareceu, mas se transformou em raiz para outras flores nascerem.
Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Certa noite, ao colocar Alice para dormir, Juliana pegou um caderno velho e começou a escrever. Era o mesmo caderno onde havia rascunhado o primeiro esboço do projeto da creche. Agora, escrevia uma carta, não para uma empresa, nem para um conselho, mas para a filha. Alice, um dia você vai crescer e talvez não lembre do mofo na parede, do barulho do ônibus às 5 da manhã ou das vezes em que chorou sem entender por quê. Mas quero que saiba que cada lágrima sua me empurrou para frente. Cada dificuldade foi uma escada e cada injustiça um motivo para mudar o mundo. Não para mim, para você. Fechou o caderno, colocou no fundo da gaveta e beijou a testa da filha adormecida. Naquela noite, Juliana dormiu com um sorriso no rosto, porque sabia que mesmo que o mundo voltasse a ser cruel amanhã, ela já tinha feito história. Na semana seguinte, ao chegar na empresa, Juliana foi surpreendida por um mural no hall de entrada. Nele, havia fotos de funcionárias com seus filhos, frases inspiradoras e uma placa central. Toda transformação começa com uma voz que se recusa a silenciar. Ao lado, em letras menores, estava escrito: em homenagem a Juliana Oliveira, que nos ensinou a escutar. Ela ficou parada ali por vários minutos, observando cada rosto, cada frase, cada detalhe. Algumas funcionárias passaram e a cumprimentaram com sorrisos tímidos, outras com lágrimas nos olhos. Era como se aquele espaço, antes neutro e impessoal, agora tivesse alma. A alma de quem construiu tudo com as próprias mãos. Juliana tocou o mural com a ponta dos dedos e sorriu. Não porque era sobre ela, mas porque era sobre todas. Sobre cada mulher que teve que ser forte sem querer, que teve que resistir quando só queria respirar. No fim do dia, antes de sair, Juliana voltou à sala do mural, mas dessa vez não estava sozinha. Gabriel se aproximou em silêncio, parou ao lado dela e ficou olhando também. Sabe, eu achei que era um bom chefe só por pagar em dia e dar bons benefícios. Mas você me ensinou que ouvir também é liderança. Obrigado por isso, disse ele, com a voz baixa, quase como uma confissão. Juliana respirou fundo e respondeu sem olhar diretamente para ele. Eu só queria poder trabalhar e cuidar da minha filha. O resto veio por necessidade. Ficaram em silêncio por um momento, lado a lado, observando o mural. Depois, Gabriel se virou e caminhou em direção ao elevador. Juliana permaneceu, porque às vezes quem muda o mundo não é quem dá ordens de cima. É quem, mesmo de baixo, se recusa a abaixar a cabeça. E naquele instante, ela sabia. Seu lugar nunca mais seria o de invisível. Os dias seguiram seu curso, como sempre fazem. A rotina voltou, com suas demandas, suas urgências e suas repetições. Mas agora havia algo diferente na atmosfera da Tech Bridge. Pequenas atitudes mudavam sem alarde. Um coordenador que parava para ouvir a funcionária da limpeza, uma analista que se oferecia para ajudar uma colega com o filho doente, uma gestora que passou a propor reuniões com horários mais flexíveis. O que antes era protocolo, agora era cuidado. O que antes era regra, agora era consciência. E no centro dessa mudança silenciosa estava Juliana, sem precisar gritar, sem precisar bater na mesa. Sua presença lembrava a todos que a verdadeira força não vem da posição que se ocupa, mas da coragem de ser coerente com aquilo que se acredita. E essa coerência, aos poucos, virava cultura, virava exemplo. Numa dessas manhãs corridas, enquanto esperava o café ficar pronto na copa, Juliana ouviu uma funcionária recém-contratada dizer: aqui é diferente, parece que a gente importa. Juliana sorriu de canto e saiu em silêncio, deixando a frase pairar no ar. Sabia que não precisava dizer nada. O impacto da mudança era perceptível. Já não era mais sobre ela, era sobre o que ela representava. Alice agora andava com passos firmes, começando a pronunciar as primeiras palavras, e cada nova conquista da filha era como uma resposta silenciosa ao passado de privações. Dona Irene, com a saúde mais frágil,
continuava por perto, agora como avó honorária da empresa. Os dias ainda tinham desafios, mas havia algo de firme no olhar de Juliana. Algo que dizia, agora ninguém mais me apaga. E esse sentimento por si só já era uma revolução. Na celebração de final de ano da empresa, enquanto todos brindavam metas, batidas e novos contratos, Gabriel pediu silêncio e fez um anúncio inesperado. Este ano, a maior conquista da TechBridge não foi um software, nem uma parceria. Foi ter aprendido a enxergar pessoas. E entregou a Juliana uma placa simbólica, de madeira clara, com os dizeres, por lembrar a todos nós que dignidade é um direito, não um prêmio. Aplausos ecoaram pelo salão, mas Juliana não disse nada. Apenas ergueu a placa, emocionada, e olhou para Alice, que batia palminhas no colo de Dona Irene. Ali estava sua vitória, não nos holofotes, não nas promoções, mas no simples fato de poder existir inteira, como mãe, como mulher, como profissional, como gente. E naquele instante, a empresa inteira, do chão ao topo, parecia respirar mais humana. E assim, entre silêncios que curavam e palavras que transformavam, Juliana seguiu. Não virou diretora, não virou celebridade, mas virou o que mais importava, referência. E quando alguém novo entrava na empresa e perguntava, quem é aquela? Sempre vinha a resposta, é a Juliana, a que começou tudo. Porque o verdadeiro impacto não está em cargos ou salários, mas em deixar um mundo mais justo do que o que encontramos. Juliana não quis mudar o mundo, só quis amamentar em paz. Mas ao buscar o direito de cuidar da filha, acabou cuidando de todas. E se você também acredita que ninguém deveria ser invisível por causa da roupa que veste ou do salário que recebe, então compartilhe essa história com alguém que precisa ser lembrado de que dignidade é inegociável, porque todo mundo merece ser ouvido, até quem limpa o chão onde a gente pisa.